Olá, gente, estamos aqui no aterro do Flamengo, nesse 1º de maio, no Dia do Trabalhador, fazendo com que esse Rio de Janeiro possa ir para as ruas para falar de trabalho, de emprego, de renda e de vida. O 1º de maio é uma data muito importante, porque é uma data desse trabalhador que ao longo de muitas décadas veio perdendo, veio se organizando, veio ganhando, mas é fundamental para o processo democrático do país. A gente vive um momento no Rio de Janeiro muito grave. A indústria, no ano 2000, era 18% do PIB. Agora é só 6% do PIB. A indústria naval desintegrou no Rio de Janeiro. Nós temos inúmeros trabalhadores informais sem nenhuma garantia de vida, de trabalho ou de aposentadoria. A gente precisa fazer com que o emprego volte, que o investimento volte, que o Rio de Janeiro cresça e garanta a Lula uma outra forma de governar esse Brasil. É fundamental ganhar o Rio, virar a história do Rio para governar o país com Lula. O Brasil não resiste a mais 4 anos de Bolsonaro e isso é fundamental. O que está em jogo é a vida dos nossos filhos, é a Constituição de 88 e a qualidade da nossa vida. Tamo junto. Olha, é um prazer estar falando aqui com o Conjuntura Live. A gente está aqui no 1º de maio do Rio de Janeiro. Na verdade, eu confesso que eu acho que tem bastante gente, me surpreendeu. E eu estou convencido que para a gente virar a página do Brasil, derrotar Bolsonaro, além de eleger Lula presidente, para eleger Lula presidente, é fundamental ocupar as ruas. No Brasil não tem grandes transformações sem povo mobilizado. É a história do Brasil, a luta pelas diretas contra a ditadura, a luta do fora-colo. E agora tem que ser assim, pessoal. A gente tem que ir com força para as ruas, para derrotar Bolsonaro e mais à frente eleger Luiz Inácio Lula presidente, com a bandeira como revogação da reforma trabalhista, que é fundamental. Nós estamos aqui no aterro do Flamengo, na comemoração do 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, celebrando a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores brasileiros. Direitos esses que foram retirados nos últimos anos pelos governos Temer e Bolsonaro. Ataques diretos ao direito de se aposentar, ao direito de trabalhar sem ser precarizado, sem ter os seus direitos negados. É por isso que a gente está lutando. Em outubro desse ano a gente vai ter a chance de deixar essa era de retrocessos para trás e começar uma era de reconquista de direitos. Vamos à luta! 1º de maio, na rua. E nós precisamos recuperar esse espaço da rua para quem produz riqueza, para quem sustenta a democracia e para quem quer direitos para o povo. E é isso que nós estamos fazendo aqui, ocupando as ruas como sempre no 1º de maio, durante todos os anos, para dizer que quem constrói a riqueza são os trabalhadores e para dizer que esse trabalho precisa ser reconhecido, com direitos, com garantia de emprego e para superar o que hoje nós vivemos na conjuntura brasileira. Um governo que não respeita nem a democracia nem o povo, que ameaça permanentemente a democracia, a ruptura, agride todo mundo, estimula o preconceito. Agora mesmo eu tive a minha foto pisoteada e riscada num evento desses caras que só trabalham com ódio, com a violência. Isso para mim é uma ameaça aberta e clara, como também de outros deputados. Mas nós aqui trabalhamos com a solidariedade, com o amor, com a coletividade, com o coletivo, para garantir superação da fome, superação da reforma trabalhista, para ter direitos, para ter trabalho e superar a informalidade e a precarização. Então esse é o momento agora, pela democracia, por direitos, superação da fome e para garantir que nesse momento a gente ganhe consciência para superar este governo e conseguir eleger Luiz Inácio Lula da Silva, que é a posição sem dúvida de 100% de quem hoje trabalha no Brasil e que trabalha pelo país. Salve galera do Conjuntura Live, estamos aqui no aterro, na comemoração do 1º de maio, que é um dia de luta da classe trabalhadora, comemorado internacionalmente. A luta dos trabalhadores é todo dia, né? Contra o capitalismo, contra a exploração, contra a opressão. E aqui no nosso país, os trabalhadores estão dando demonstrações inequívocas de que querem lutar e derrotar esse sistema.
Nós estamos acompanhando a mobilização da CSN em Volta Redonda e em Congonhas contra a exploração do Arão Steinbrück. Nós acompanhamos a greve vitoriosa da Avibraz em Jacareí, que reverteu 420 demissões com a luta em greve dos companheiros daquela empresa. Nós vimos a greve dos garis aqui no Rio de Janeiro. Estamos assistindo a mobilização de profissionais da educação, principalmente professores, do país inteiro, exigindo a questão do pagamento do piso do magistério. Portanto, disposição de luta não falta e nós estamos aqui justamente para procurar num dia como esse unificar, né, o conjunto dessas lutas. É um ato unitário. Tem uma coisa que nos unifica a todos aqui, que é a luta contra esse genocida que ocupa o Palácio do Planalto, que é o Bolsonaro, que deveria estar na cadeia e não no Palácio do Planalto. Mas nós temos que deixar claro também para a classe trabalhadora, para os setores explorados, para os setores oprimidos, que não vai ser através de uma política de conciliação de classe que nós vamos atender às necessidades mínimas, as mais essenciais de dignidade humana para a classe trabalhadora. Nós, se por um lado temos que derrotar a ultradireita de Bolsonaro, a ultradireita de Cláudio Castro aqui no nosso país, também temos que derrotar a política de conciliação de classes que unifica Lula com Alckmin, que todos nós conhecemos o que é Alckmin, Pinheirinho, roubo de merenda e toda uma série de coisas. No Rio de Janeiro a mesma coisa. Essa aliança do Freixo que sai do PSOL, vai para o PSB e procura setores da direita, com apoio de Armínio Fraga, com apoio de banqueiros. Essas alianças de classe, essa política de conciliação pavimentou o caminho para ter um Bolsonaro na presidência da República, fruto da decepção, né, com o ideário neoliberal implementado pelos governos do PT, ou seja, atacando a classe trabalhadora e também tendo práticas no governo semelhantes aos dos outros setores da direita. Bom, nesse sentido, a construção de uma política de independência de classe é fundamental para os setores explorados e oprimidos. Nós temos que ter uma saída estratégica, de ruptura com o capitalismo, um programa que atenda de fato às necessidades vitais, a luta contra o desemprego, melhores condições de trabalho, meio ambiente, todos os direitos sociais, trabalhistas, educação, saúde, uma luta contra as privatizações e a reestatização da Vale e de outras empresas importantes que foram privatizadas. Então, nesse sentido, nós estamos colocando, né, o nosso nome à disposição, né, como pré-candidato do PSTU, mas a serviço da construção do Polo Socialista e Revolucionário. E também no sentido de fortalecer, a nível nacional, a candidatura da companheira Vera Lúcia, que da mesma forma como eu aqui no Estado, está a serviço da construção de uma política de independência de classe e a serviço da construção de um Polo Socialista e Revolucionário. Alô, povo da conjuntura! Estamos hoje aqui num dia conjuntural, abrindo o mês de maio. A natureza resolveu também saudar o Dia Internacional da Trabalhadora e do Trabalhador, que vem de uma luta lá antiga, do final do século XIX, com os trabalhadores operários têxteis de Chicago. Como o dia 8 de março das mulheres também se origina dessa luta por direitos daqueles que são secularmente explorados, aviltados e que, na verdade, são os grandes criadores de riqueza. Todos os bens, inclusive esses que nos permitem fazer essa live, são fruto do trabalho humano. Então nós estamos aqui no Aterro do Flamengo, no Rio, como estaremos também no Vale do Pacaembu, em São Paulo, nesse dia, em muitos pontos do país, louvando a grandeza do trabalho, que é quem cria a riqueza, não é o capital. O trabalho que transforma o que a natureza nos oferece em bens úteis
que só são verdadeiramente úteis quando não acumulados por uns poucos, quando bem repartidos. Nós celebramos esse 1º de maio com a dor de um Brasil de hoje, com 19 milhões de pessoas na fome, 13 milhões de pessoas no desemprego, mais de 100 milhões de pessoas na insegurança alimentar, 9 milhões de sem teto, 12 milhões de sem terra, comunidades indígenas, os povos originários do Brasil sendo massacrados. O episódio da menina Yanomami, que foi estuprada e morta agora semana passada, tem que nos indignar. Tudo é ofensa à vida e ao trabalho. Nós estamos aqui numa postura de resistência, aqui em muitos pontos do país, afirmando que os opressores, os inimigos dos trabalhadores e das trabalhadoras não terão a última palavra, não ocuparão espaços de poder para reproduzir a exploração. Para isso, nós temos que ter rua, nós temos que ter movimento, nós temos que ter alma e ânimo, em grande unidade, luminar, para superar o obscurantismo dos tempos atuais. Vamos juntos, mente alerta, espinha erecta, coração quente, cabeça fria. Vamos juntos. Olá, galera do Conjuntura Live! Estamos aqui nesse dia lindo de sol, celebrando o Dia do Trabalhador. Não se engane, não é Dia do Trabalho, é Dia do Trabalhador. Uma das principais datas do calendário de lutas da classe trabalhadora. Temos várias datas de luta importantes durante o ano que balizam a luta, mas o Dia do Trabalhador é a data principal, porque tem ali o corte de classe, onde mostra que nós temos uma questão, uma divisão. É ruim dividir, mas quando não se pode somar, quando se não tem como somar. Trabalhador é trabalhador, burguesia é burguesia. E hoje é o dia do corte de classe, é o dia da classe trabalhadora, é o dia de comemorar que somos trabalhadores e que temos pautas, que temos lutas e que devemos comemorar e celebrar as vitórias dessas lutas. Então estamos aqui num dia importantíssimo, comemorando aqui no Aterro do Flamengo. Estamos aqui em cima do carro de som. Dá uma olhadinha ali, ó. Várias figuras importantes, representantes da classe trabalhadora, figuras públicas, trabalhadores, representantes de sindicatos e organizações populares que estão aqui em cima do carro de som, ou lá embaixo também, ó. Olha lá, tá cheio, temos bastante gente. A classe trabalhadora tá aqui espalhada no Aterro do Flamengo, fazendo valer a sua representatividade, fazendo valer as suas vozes, as suas pautas. Estamos aqui diretamente no carro de som, acompanhando toda essa movimentação. Teremos nesse vídeo a declaração de várias figuras públicas, várias figuras importantes, que vão trazer para a gente um pouco desse espírito do que é essa comemoração do Dia do Trabalhador e um pouco da conjuntura também. Acompanha com a gente esse vídeo, compartilha, curte e cola com a gente. Grande abraço! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Tatiane Araújo, sou da Resistência Feminista, sou do PSOL e estou aqui para dar alguns recados nesse 1º de maio. Primeiro, colocar o 1º de maio como Dia do Trabalhador. Dia daqueles que tudo produzem, mas infelizmente não podem gozar daquilo que produzem. Porque é tudo expropriado por essa burguesia nacional e internacional que todos os dias nos colocam para trabalhar com as piores condições. Nós estamos passando por um momento muito difícil para trabalhadores e trabalhadoras em todo o mundo. Estamos passando por um achatamento de salários, miséria como nós temos visto no Brasil e um desemprego tamanho, generalizado. Então nesse 1º dia, nesse dia 1 de maio, é preciso denunciar as péssimas condições de trabalho e que uma parte de nós está inclusive sem trabalho. Nós queremos poder resgatar o outro significado de trabalho, o trabalho que não nos aliena, o trabalho que é criativo, o trabalho que faz com que a gente avance com as forças produtivas sem necessariamente ter que destruir a natureza. É isso que a gente precisa conquistar. Mas até lá a gente tem algumas tarefas.
Uma no Brasil hoje é derrotar Bolsonaro. Estamos falando de um governo genocida, de um governo ecocida, que ataca mulheres, trabalhadoras e trabalhadores, que ataca populações ribeirinhas, que ataca a nossa juventude negra, que ataca a comunidade LGBTQIA+. Este é um governo de morte e urge derrotá-lo. Nesse sentido, é preciso estar nas ruas todos os dias denunciando Bolsonaro e o bolsonarismo. Mas é preciso também avançar nas urnas. Nós não achamos que a urna é o lugar onde os trabalhadores vão de fato mudar a sua realidade. Mas elas têm um papel importante e esse ano de 2022 nós precisamos derrotar o Bolsonaro e cada uma de suas candidaturas nas urnas. Por isso nós do PSOL achamos que como tarefa da classe trabalhadora e da juventude é votar Lula desde o primeiro turno. Isso significa passar um cheque em branco? Não. Quem luta não teme. O caminho das ruas sempre será o nosso para reivindicar os nossos direitos. Mas é preciso, apesar de Alckmin na chapa, apesar de ser uma frente ampla, estar com aquele que hoje pode derrotar desde o primeiro turno Bolsonaro. Por isso nós estamos com Lula, mantendo a nossa independência, fazendo um debate de programa e dizendo que hoje há uma centralidade para a classe trabalhadora. Derrotar o Bolsonaro para seguir com a nossa luta por direitos e na defesa da vida. Olá, pessoal. Saudação à Conjuntura Live. Parabéns pelo trabalho de vocês. Esse 1º de maio é para, na realidade, lembrar daquela palavra de ordem de Marx. Trabalhadores de todo mundo, univos! Hoje é um dia internacional de luta dos trabalhadores. É manifestação pelo mundo todo contra o capitalismo, contra a exploração e a favor do projeto socialista, da revolução socialista. E aqui no Brasil é necessário derrubar Bolsonaro e Mourão já, não esperar a eleição, certo? E não é a reeleição muda a vida de quem foi eleito, entendeu? Então, cada vez mais aqui a necessidade de unificar as lutas rumo à greve geral. É essa daí que é a nossa proposta, a nossa saída, e é isso. Viva o Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores, viva a Internacional Socialista, que foi o primeiro partido mundial dos trabalhadores, fundada por Marx. É isso, pessoal. Esse 1º de maio é fundamental. A gente sempre vai às ruas pelo Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras, comemorando a importância da unidade da classe trabalhadora, mas sabendo da nossa tarefa de luta. A nossa tarefa é maior ainda nesse ano, em que a gente tem que derrubar um governo que vem retirando sistematicamente direito do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós, servidores públicos, lutamos para barrar a PEC 32 e não podemos descansar, porque a ameaça do desmonte do serviço público continua. E ao desmontar o serviço público, ataca a gente, mas ataca também todos e todas e todos que dependem desses serviços públicos. Nós também temos que lutar contra as privatizações e para desfazer essa reforma trabalhista absurda feita nesse governo. Além de descongelar os salários, né? Ninguém aguenta mais, a inflação sobe e os nossos salários paralisados, tanto no servidor público quanto da classe trabalhadora em geral, significa que a gente, na verdade, vem tendo sistematicamente perdas salariais, perdas dos nossos ganhos reais. Isso não é possível, por isso a gente precisa estar na rua, estar na luta. No 1º de maio, sim, comemorando o nosso dia de luta e nos unindo, porque é na unidade da classe trabalhadora que a gente vai conseguir derrotar o fascismo no Brasil e reconstruir um governo democrático e popular. Bom dia, dia 1º de maio de 2022. Eu sou Gelta, sou professora na UF e integro a diretoria da DUF nesse momento. Nós estamos organizados, viemos um grupo de Niterói para o aterro do Flamengo nesse momento, estamos aqui e nos compomos também como militantes que em Niterói tem uma pauta bastante significativa para desenvolver.
Os trabalhadores de Niterói, estudantes, têm se mobilizado intensamente, insistentemente, evidenciando as perdas que são bastante pesadas contra os trabalhadores da saúde, os trabalhadores que têm sido demitidos após 10 anos de trabalho, trabalhadores da saúde mental de Niterói, vinculados à prefeitura de Niterói, trabalhadores da educação também, denunciando as perdas que acontecem quanto à situação nas escolas, de professores que se ocupam de crianças especiais. Essa é uma luta, né, que trabalhadores de Niterói, São Gonçalo, vários outros municípios se envolvem já há muito tempo, principalmente evidenciando que a inclusão existe. Agora, como e com que qualidade a inclusão existe é que precisa ser tomada por nós. Bom, as perdas têm sido grandes, né? Em relação ao Hospital Universitário Antônio Pedro, também nós temos denunciado o que significa a presença da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, dentro do Hospital Universitário Antônio Pedro. Eu acredito que essas são notícias que nós veiculamos, implicando a necessidade de os demais trabalhadores também se envolverem. Estamos aqui no Aterro do Flamengo, 1º de maio, no 1º de maio de luta, de organização e resistência da nossa classe, que é o que nós precisamos, certo? Nenhuma perspectiva no sistema econômico capitalista, que ao longo dessa história tem derramado sobre os ombros da classe trabalhadora e do povo pobre desse país e do mundo a miséria e a violência. Esse 1º de maio é um 1º de maio para se repetir, tendo em vista nós estamos também num ano de eleição no Brasil, onde inclusive o debate em relação à questão da conformação de um polo socialista revolucionário está permeando o conjunto do movimento de esquerda nesse país. Estamos aí por um outro lado, a Frente Popular, composta pelo PT, por vários setores, né, do patronato, que vai, na verdade, aprofundar a venda de ilusão sobre a nossa classe. Sabemos perfeitamente o que significa Bolsonaro, um governo reacionário, um governo que quer acabar com a democracia, um governo autoritário, que nós acreditamos que a melhor forma de derrotar Bolsonaro é a mobilização do nosso povo, da nossa classe nas ruas, é a organização das lutas, são as greves, e não buscando a conciliação de classe. Para nós, negros e negras principalmente, que somos das vítimas das piores consequências desse sistema. A crise econômica abruptamente sacode os trabalhadores como um todo, mas a população negra é a maior vítima desse processo. Agora você pode ajudar o Conjuntura Live a partir de R$5. Digite apoia-se/Conjuntura Live, informe que você tem mais de 18 anos e coloque o valor da sua contribuição. Não se esqueça de se inscrever no canal.